Portanto, nosso boa tarde a todos, ligados a partir de agora no nosso programa. E nós começamos falando sobre as medidas anunciadas pela presidenta Dilma Rousseff, que dividiu opiniões entre os governadores e entre os prefeitos que acompanharam ontem em Fortaleza a solenidade do anúncio de medidas de combate aos efeitos da estiagem. E entre as ações oficializadas pela presidenta Dilma Rousseff, uma ampliação do Garantia Safra e do Bolsa Família, que tem um efeito prático. E senhores e senhoras, os dois benefícios serão estendidos até o final do ano. E em todo o Nordeste receberão mais de 1,6 bilhão de reais. O pacote de bondades inclui ainda renegociação de dívidas e abertura de novas linhas de crédito. E com detalhe, se aplicado em sua totalidade, envolve um montante de pelo menos 9 bilhões de reais. E desse total de recursos, a maior parcela do pacote, 35% ou 3,1 bilhões de reais, é uma estimativa de quanto o governo vai deixar de arrecadar até 2016 ao renegociar a dívida de 700 mil agricultores que foram afetados pela seca, que castiga ao homem do campo. E segundo o Ministério da Integração Nacional, parte do valor iria para o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste. Ou seja, a renúncia é de um recurso já carimbado para a região. Outra parte importante do pacote são os 2,1 bilhões de reais. 23% do total para compra de máquinas pesadas para 1.415 cidades. Portanto, são as bondades que a presidenta Dilma Rousseff anunciou ontem, para os nordestinos. Mas as domésticas também estão felizes porque a PEC das domésticas está entrando em vigor com impasse de alguns benefícios. Começa a valer a partir de hoje os direitos trabalhistas que beneficiam mais de 8 milhões de empregadas domésticos no Brasil. O presidente do Senado Federal, Renan Calheiros, promulgou na noite de ontem em Brasília a emenda à Constituição Federal que institui direitos trabalhistas e equipara os empregados domésticos a qualquer outra categoria de trabalhadores. Ao promulgar a emenda constitucional, o presidente do Senado, Renan Calheiros, construiu uma frase que retrata bem o que ainda é o trabalho doméstico no país. Somente hoje, 125 anos depois do fim digamos assim, da escravidão, estamos fechando a última senzala, senhores e senhoras, e jogando as chaves fora e promovendo a inclusão, ainda que tardia, para os últimos brasileiros. A frase é com certeza uma realidade do que enfrentamos no dia a dia. Empregados domésticos que exercem atividades em regime de semi-escravidão ou mesmo escravidão, que vivem em verdadeiras senzalas, sem direitos à carteira assinada, com longas jornadas de trabalho e em muitos casos maltratados. Essa realidade vai mudar. São 17 novos direitos trabalhistas para as domésticas, para os empregados domésticos, e alguns benefícios começam a valer a partir de hoje. Outros dependem da lei. E nós vamos trazer daqui a pouquinho mais informações sobre a PEC das domésticas, que entra em vigor a partir desta quarta-feira. Nós vamos girando às 12 horas e 24 minutos na cidade, 12 e 24. Você está na companhia gentil e amiga do Samuel de Lima, com as informações para você. Samuel de Lima. Olha, nós queremos lamentar o falecimento da senhora Maria Miriane Silva Souza,
esposa do seu Zé Antônio Batista, que é irmão do meu tio Nonato Júlio. A família de Maria Miriane Silva Souza, esposa do senhor Zé Antônio Batista, comunica o seu falecimento ocorrido ontem, às 19 horas, no bairro na Santa Casa de Sobral. Seu corpo está sendo velado na residência de sua filha Nedina, no bairro Santa Úrsula. Seu sepultamento será logo mais às 16 horas no cemitério São João Batista. A família aguarda a vinda do padre Wimerson Ladipu para fazer a celebração de encomendação do corpo, já que o padre é bastante amigo da família, e estão, portanto, aguardando a sua vinda para que possa fazer a encomendação do corpo. Eu quero lamentar, em nome da direção da Rádio Serra Verde FM, do Manuel Arnoldi, da senhora Eugênia e da dona Fátima Laureano, externar a toda a família os sentimentos e pesar pelo falecimento da senhora Maria Miriane, da dona Miriane, esposa do seu Zé Antônio, mãe da Nedina e avó da Micaele, e a toda a família. Nós enviamos as nossas condolências por esse momento de dor que é a perda da dona Miriane. São 12 horas e 25 minutos na cidade, 12 e 25, e nós vamos girando com maiores informações para você de Rádio Ligado, acompanhando aqui o Samuel de Lima, com as notícias para você de Rádio Ligado, acompanhando a nossa programação. O telefone da sua participação está liberado, é o 3643-1392. 3643-1392 é o nosso telefone para você participar, para você interagir conosco aqui do nosso programa. São 12 horas e 25 minutos. Nosso muito obrigado a você de Rádio Ligado em toda a região. E nós vamos girando com mais informações para você. Vamos agora com as notícias, daqui a pouco a participação do nosso repórter Benício Marques, direto da cidade de Santana do Acaraú. Mas olha, a relação entre patroa e doméstica ainda mostra caráter escravocrata. Mesmo com a nova PEC das domésticas, relação entre patroas e domésticas ainda guarda, digamos assim, resquícios da sociedade escravocrata, com empregadas sendo associadas a estereotipos negativos. A conclusão é de uma pesquisa feita na Universidade Federal de Minas Gerais, como nos conta a repórter Laura Marques, às 12h27. Apesar da aprovação da emenda constitucional dos domésticos, as marcas de uma sociedade escravocrata ainda estão presentes nas relações profissionais entre patroas e empregadas domésticas. É o que aponta uma pesquisa desenvolvida na UFMG. O estudo mostra que conteúdos preconceituosos e propagações de estereótipos relacionados à criminalidade, status social e econômico são elementos presentes no discurso de muitas patroas sobre as domésticas. A análise se baseou em postagens feitas na rede social Orkut em uma comunidade chamada Vítimas de Empregada Doméstica, com quase 1.500 membros. Em algumas mensagens, as empregadas são tratadas como nordestinas que migram para o Sudeste, ladras, feias e vassalas, além de serem identificadas como estereótipos, como as domésticas são sujas e pobres porque querem. É o que explica a autora do artigo e aluna de doutorado do Centro de Pós-Graduação em Administração da UFMG, Juliana Teixeira. A intencionalidade foi ver mesmo as questões ideológicas que estão aí nessas redes sociais. Como o Orkut ele tinha essa opção de ter essas comunidades em que as pessoas aderiam, a gente achou interessante ter esse enfoque. No caso ali, era uma comunidade que os membros eram só patroas, então nesse sentido, criando sentimento de identificação coletiva, elas se sentiam livres para poder falar, para poder manifestar as suas opiniões sobre empregadas, que muitas vezes elas ficam veladas. O estudo foi motivado pela trajetória pessoal da pesquisadora, que é neta de empregada doméstica. Para chegar a essas conclusões, a autora do artigo pesquisou em comunidades do Orkut o termo empregada e encontrou 41 comunidades relacionadas com o tema. A comunidade Vítimas da Empregada Doméstica foi escolhida para análise por ser aquela com maior número de membros. Embora o Orkut tenha perdido espaço no Brasil, a pesquisadora Juliana Teixeira explica o porquê da opção dessa rede social. Há um estereótipo relacionado à sexualidade muito forte.
em que elas são sempre consideradas ameaças aos maridos, o que advém de construções sociais sobre as mulatas, sobre as negras no Brasil, desde o período da escravidão, em que elas muitas vezes eram servas sexuais dos seus senhores e muitas vezes também utilizadas como iniciadoras sexuais dos filhos dos seus senhores. Diante desse cenário, onde o preconceito e as relações escravocratas ainda persistem entre patroas e domésticas, a pesquisadora comemora a aprovação da proposta de emenda à Constituição que garante aos empregados domésticos os mesmos direitos assegurados aos demais trabalhadores da iniciativa privada. A proposta, que tem como uma das medidas o pagamento de hora extra e adicional noturno, pretende melhorar as condições de trabalho dos profissionais domésticos, mas ela ressalta que a mudança precisa ir além da legislação. É uma reparação de uma desigualdade histórica, porque os trabalhadores domésticos teriam que ser considerados de maneira diferente dos demais trabalhadores. Uma das grandes críticas nesse cenário é que as trabalhadoras domésticas elas não estariam inseridas na dinâmica capitalista, né, que elas não geram lucros para os seus empregadores e somente gerariam ônus, né? Então eu tenho essas visões. Na verdade, eu acho que não é só uma questão de ter uma mudança na legislação, isso precisa ser uma mudança de mentalidade, uma mudança de construção social. O artigo sobre as relações entre patroas e domésticas foi premiado na 8ª edição do Prêmio Nacional Construindo a Igualdade de Gênero, na categoria Mestre e Estudante de Doutorado. O prêmio, que foi fundado em 2005 pela Secretaria de Política das Mulheres, é um concurso de redações, artigos científicos e projetos pedagógicos sobre gênero, mulheres e feminismo, com produção de Letícia Fontes, repórter Laura Marques. Obrigado, Laura, pelas informações aqui no nosso programa, às 12h31. Enviando boa tarde ao empresário Paulo Biratã, na farmácia Menor Preço, a boutique da saúde para você. Quando a sua saúde exigir cuidados especiais, vá ao seu médico de confiança e na sequência, com a receita na mão, você pode chegar na farmácia Menor Preço, atendimento de qualidade. Lá está o Artêmio na gerência e toda a equipe. E a Elegância Calçados é para quem tem bom gosto, minha gente, é para quem gosta de andar na moda. É aquele atendimento especial para você. Mas olha, a Lei Carolina Dickmann já está em vigor. A lei que pune os crimes cibernéticos, conhecida como Lei Carolina Dickmann, já está valendo. A partir de agora, invadir computadores, smartphones e tablets para obter informações de outra pessoa sem autorização é considerado crime, com pena de 3 meses a 1 ano, além de multa. É o que nós vamos saber na reportagem de Daniele Soares. Já está valendo a lei que pune crimes cibernéticos. A partir de agora, invadir computadores, smartphones e tablets para obter informações de outra pessoa sem autorização é considerado crime, com pena de 3 meses a 1 ano, além de multa. A punição pode ser agravada em até 1/3 se a informação roubada causar prejuízo financeiro. A nova regra aumenta a pena se os dados obtidos ilegalmente forem divulgados ou comercializados. Além disso, agora é considerado crime interromper ou tirar do ar sites da internet. A pena pode chegar a 3 anos de prisão, além de multa. Tiago Tavares, presidente da SaferNet Brasil, entidade criada para combater crimes e violações aos direitos humanos na internet, recomenda não compartilhar dados e informações sigilosas na rede. Tiago também afirma que, para a lei ser aplicada na prática, é preciso capacitar os órgãos investigativos. O que vai resolver é uma maior capacidade de investigação da polícia, uma melhor capacitação do Ministério Público, do Poder Judiciário, uma melhor infraestrutura da polícia. Também já está valendo a lei que classifica como crime a utilização de dados de cartão de crédito na internet sem autorização do proprietário. A fraude é considerada falsificação de documento e a pena pode chegar a 5 anos de prisão. Os crimes financeiros na internet causam grandes prejuízos aos bancos. De acordo com a Federação Brasileira de Bancos, o dano em 2011 foi de cerca de R$1,5 bilhão de reais. Além do prejuízo, também há dor de cabeça, principalmente para os consumidores, como é o caso do advogado Cláudio Diniz, que teve a conta bancária invadida ao usar o computador no trabalho. Para Cláudio, a lei é positiva, mas também é preciso conscientizar os usuários. Precisa ter educação no sentido de saber o que é certo, o que é errado. Eu acho que isso é muito importante. De lei a gente está cheio, mas resta saber se as pessoas vão cumprir isso. E para cumprir não é só o medo de descumprir a lei, é a educação. A lei que pune
os crimes cibernéticos estava em tramitação no Congresso Nacional há anos, mas a aprovação só foi acelerada após o incidente com a atriz Carolina Dickmann, que teve as fotos pessoais roubadas do computador e divulgadas na internet. De Brasília, Daniele Soares. Obrigado, Daniele, pelas informações. E uma boa tarde a Larice Brena, nos ouvindo nesse momento via internet, através do massap.fm.br. Boa tarde toda especial. E você também que está no massap.fm.br, o meu cordial boa tarde. O nosso muito obrigado a você em 98.7, né? Nós tivemos aí as informações nos repassadas pela Daniele sobre a Lei Carolina Dickmann, que já está em vigor. E agora nós vamos trazer mais informações sobre a PEC das domésticas que foi promulgada e está valendo. A PEC das domésticas foi promulgada ontem e algumas das novas regras já estão valendo. Outras, no entanto, precisam de regulamentação específica. Repórter Roberta Lopes. A partir de hoje, mais de 7 milhões de trabalhadores domésticos têm direito a horas extras, jornada de trabalho de 8 horas diárias e 44 semanais, entre outros. A matéria foi promulgada durante cerimônia no Congresso Nacional, da qual participaram ministros e também a presidente da FENATRAD, a Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, Creuza Maria de Oliveira. Para ela, que já foi trabalhadora doméstica, esse foi um dia histórico. É onde o Brasil reconheceu a categoria de trabalhadoras domésticas através desse ato de promulgar esse direito dessa categoria, equiparando as trabalhadoras domésticas aos demais trabalhadores. Mesmo com a promulgação da proposta, alguns direitos como auxílio creche, pagamento de seguro-desemprego e o FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, ainda precisam de regulamentação para que tenham validade. A ministra de Relações Institucionais, Idely Salvati, disse que o governo vai fazer isso o mais rápido possível. Além da promulgação da PEC, nós precisaremos regulamentar alguns itens e eu não tenho a menor dúvida de que isso será feito com a celeridade necessária. O ministro do Trabalho, Manuel Dias, disse que a regulamentação deverá ser feita em 3 meses. Uma comissão especial será criada para esse fim. E dentro de 3 meses, a comissão que deve ser publicada hoje ou amanhã, ela terá esse tempo para elaborar esta regulamentação e oferecer, a fim de que a gente possa, nesse prazo, cumprir nossos deveres. A comissão especial será criada até esta quinta-feira e será formada por técnicos do Ministério do Trabalho e de outras pastas. De Brasília, Roberta Lopes. Obrigado, Roberta, com as informações diretamente de Brasília. E começa o julgamento dos acusados de assassinar o casal de extrativistas em Nova Ipixuna. Começou hoje em Marabá, no Pará, o julgamento dos 3 acusados de terem assassinado em fevereiro de 2011, no município de Nova Ipixuna, o casal de extrativistas José Cláudio Ribeiro da Silva e Maria do Espírito Santo da Silva. O motivo do crime foi a disputa pela posse de terra. O julgamento deve durar 2 dias. Quem nos traz maiores informações é a repórter Paula de Castro. Começou nesta quarta-feira o julgamento dos acusados de terem assassinado em fevereiro de 2011, no município de Nova Ipixuna, o casal de extrativistas José Cláudio Ribeiro da Silva e Maria do Espírito Santo da Silva. Os acusados José Rodrigues Moreira, Lyndon Johnson Silva Rocha e Alberto Lopes do Nascimento serão julgados no Tribunal do Júri da comarca de Marabá, no Pará. De acordo com o processo, o motivo do crime foi a disputa pela posse de área de terra rural adquirida por José Rodrigues, que é acusado de ser o mandante do crime. José Rodrigues é acusado também de planejar, organizar e financiar o duplo homicídio. Ainda segundo os autos, as vítimas foram mortas a tiros por Lyndon Johnson e Alberto quando passavam de moto por uma ponte. De acordo com o juiz Murilo Simão, o julgamento tem previsão para durar 2 dias. Serão ouvidas 14 testemunhas de acusação e 13 de defesa. O magistrado informou também que são esperadas aproximadamente 500 pessoas para o julgamento, entre manifestantes, familiares e ativistas, e por isso solicitou reforço policial. De Brasília, Paula de Castro. Obrigado a Paula com as informações, direto de Brasília. E aqui em Massapê, mais precisamente no distrito de Mumbaba, ondulações causam transtorno no distrito de Mumbaba de Baixo. A nossa reportagem foi procurada por populares do distrito do Mumbaba de Baixo, aqui em Massapê, para alertar a fiscalização de trânsito sobre a sinalização da ondulação que tem naquele distrito.
Segundo populares, as duas ondulações do local, a da entrada no sentido Sobral a Massapê, de frente à igreja do local, e a da saída, quase não se percebe por não ter uma cor diferenciada, causando já vários acidentes. Conferimos que existe uma placa já em cima da ondulação e antes uma placa alertando que logo à frente tem redutores de velocidade. Mas a maioria dos motoristas passam desapercebidos, levando risco à sua vida. Portanto, não custa nada sinalizar a ondulação para que se evite acontecer o pior. É só um pouco de tinta para acender a pintura. Vamos esperar as providências e, se não formos atendidos, vamos continuar cobrando. São 12 horas e 40 minutos na cidade, 12h40, né? E nós vamos girando com as notícias, com as informações para você que está de rádio ligado em toda a região. Aqui com o Samuel de Lima, aquele que você já sabe, é show de atitude sem perder a realidade. E após a madrugada dessa terça-feira ter acontecido um assalto em um ônibus da empresa Guanabara que faz o trajeto de Parnaíba, no Piauí, a Fortaleza. Esse assalto que aconteceu entre Senador Sá e aqui Massapê por volta de 1h30 da manhã, neste último dia 2 de abril, na CA 362. Segundo as informações do Major Valberto Melo, que responde pela 4ª Companhia da Polícia Militar, 4 elementos colocaram na via pedras e tocos de madeira, fazendo com que o motorista parasse o ônibus. 2 deles, armados com revólver, rendeu o motorista e os outros 2 ficaram fora do veículo. Os 2, no interior do ônibus, tomaram os pertences dos passageiros, que eram em torno de 20. Dos 20 passageiros, 17 tiveram seus pertences levados. Em um trabalho rápido e em conjunto Polícia Militar e Civil, conseguiram fazer a prisão de 2 acusados e a apreensão de um revólver de calibre 32, utilizado no assalto que estava na residência de um dos indivíduos de uma faca. Os policiais chegaram até os bandidos porque no momento do assalto, entre eles pronunciaram o nome um do outro. Foi como a polícia conseguiu chegar até eles. 2 estão presos e 2 que o major acha que é menor já estão identificados. Os pertences das vítimas ainda não foram recuperados, mas o major falou que é questão de tempo. Um dos acusados foi reconhecido pelo motorista. Os 2 presos já têm passagem pela polícia. Um responde a assalto e o outro já responde um latrocínio, assalto seguido de morte. Eles foram identificados como Felipe Carneiro Braz, de 20 anos, natural de Fortaleza, que já responde um latrocínio, e segundo a polícia comanda o grupo, e o outro conhecido por Bigu, que estava com uma das armas na sua residência. Todos os envolvidos nesse assalto são residentes aqui na cidade de Massapê. É mais um trabalho conjunto da Polícia Militar e Civil, no comando do Major Valberto Melo e o delegado Dr. Júnior, contra a bandidagem. E a população de Massapê repudia elementos que furaram cerca de 20 pneus nesta madrugada aqui na cidade de Massapê, né? São realmente elementos que não têm o que fazer, que ficam aí fazendo baderna e tirando a paciência, né, das pessoas que vão ter que arcar com um prejuízo, né? E é dos pneus que foram furados. É algo realmente nojento essa atitude desses elementos. Samuel de Lima, show e atitude sem perder a realidade. Samuel de Lima. São 12 horas e 43 minutos no gentil apoio cultural de Elegância Calçados, Farmácia Menor Preço, a boutique da saúde para você. Quando a sua saúde exigir cuidados especiais, vá ao seu médico de confiança. Na sequência, tenha na certeza que aquele atendimento de qualidade e os medicamentos que vão solucionar o seu problema de saúde, você encontra na Farmácia Menor Preço, a boutique da saúde para você. São 12 horas e 43 minutos na grande cidade. Olha, minha gente, mulheres com deficiência estão expostas à violência doméstica. São pesquisas de organismos internacionais que mostram que cerca de 40% das mulheres com deficiência já sofreram violência doméstica. O motivo é a maior dificuldade em denunciar os agressores, em sua maioria familiares e cuidadores.
É o que nós vamos acompanhar com a apresentação de Tuca Munhoz no Minuto da Inclusão aqui no nosso programa. Minuto da Inclusão. Olá, Brasil. Cerca de 40% das mulheres com deficiência já sofreram violência doméstica. Isso é o que mostram pesquisas de organizações nacionais e internacionais que atuam com o tema da violência contra mulheres. Segundo essas informações, as mulheres com deficiência sofrem mais do que as outras mulheres pelo simples fato de terem uma dificuldade ainda maior de denunciar seus agressores. A situação é grave, principalmente porque a maioria desses agressores está entre familiares e cuidadores. Por isso, é fundamental que essas mulheres não tenham medo e procurem os órgãos responsáveis para fazer a denúncia. E se você souber de algum caso, denuncie e colabore para eliminar todas as formas de discriminação e violência. Tuca Munhoz para o Minuto da Inclusão. Redação e pesquisa, Manuel Negrais. Realização, Mídia, Comunicação e Cidadania. Apoio, Agência Rádio Web, Rede Brasil Atual. Um serviço, Uniforja. Aí o Minuto da Inclusão desta quarta-feira no nosso programa, com Tuca Munhoz para você de rádio ligado acompanhando o nosso programa. Olha, a inflação medida pelo IPCA deve furar o teto da meta. Apesar da pressão sazonal e da confusão em torno da palavra tolerância com a inflação oficial medida pelo IBGE, que usa o IPCA, na verdade é que ela deve furar o teto da meta com relação a marco, a ser anunciado nos próximos dias, né? Nós vamos saber mais informações agora no nosso quadro Trocando em Miúdo com Eduardo Mancax. Trocando em Miúdo com Eduardo Mancax. De acordo com o prometido e pedido pelo ouvinte, lá vai outro palavrão falado em bom economês. Inflação pelo IPCA deve furar o teto da meta. Entendeu alguma coisa? E o que isto mexe no teu bolso? Vamos nesta. Ouça bem, o IPCA é um índice oficial usado pelo governo através do IBGE para medir a inflação, que pode ser semanal, quinzenal ou o mais usado mensal, dando na meta anual. É o índice de preços ao consumidor amplo. Cabe ao Banco Central adotar medidas para que ele fique dentro da meta, que pode variar dos 2,5% a mais baixa até 6,5% a mais alta por ano. O ideal é que fique no centro da meta, de 4,5% ao ano. Nesse ano está difícil. Hoje está passando dos 6,5% nos últimos 12 meses. Quer dizer que a média dos preços das coisas principais de consumo está mais cara esse tanto todo. Ou melhor dizendo, quer dizer que com o teu salário, que é o mesmo nos 12 meses pesquisados, dá para comprar com o mesmo dinheiro 6,5% menos coisas. Por aí. E como é que é medida essa tal de IPCA? Pois então, primeiro que o IPCA do mês anterior é a média diária dos preços durante todos os dias. E daí se compara com a média de 2 meses antes de agora. Daí é que sai o tanto por cento, a mais ou a menos. Se for a menos é deflação. Se pular muito, coisa que não acontece faz tempo, é hiperinflação. Dos tempos em que existia gatilho. Se a inflação de março desse 20%, o salário de maio automaticamente aumentava 20%. E isso já aconteceu, hein? Mas voltando ao IPCA. O IBGE pega os primeiros produtos consumidos pelo povo através do POF, Pesquisa de Orçamentos Familiares, nas principais capitais brasileiras e dá um peso diferente antes de calcular a média. Por exemplo, no pacote todo, o item alimentação vale 23%. Dentro dele, a mesma coisa. Cada produto um peso diferente. Cada tipo de comida tem um peso diferente no cálculo. Por isso que o aumento no preço da alimentação tem forçado a inflação para cima. Enquanto isto, a roupa tem peso apenas de 7% nesse cálculo. Se aumentar, não mexe tanto no IPCA. Que mais?
Mais nada, acabou o tempo. Por isso que a gente não pode ser tolerante com a inflação. Bota a Selic para ela correr e bota o PIB para crescer de novo. PIB, amanhã eu falo nesse bicho. Então tá, em té e axé. É da sua conta. Axé, Eduardo Macax, aí com as informações. Olha, são 12 horas e 49 minutos. O PSOL entra hoje com representação contra o deputado Marco Feliciano. O PSOL vai entrar nesta quarta-feira com uma representação contra o deputado pastor Marco Feliciano na Corregedoria da Câmara e também no Conselho de Ética. O partido alega que o deputado não pode presidir a Comissão de Direitos Humanos porque tem opinião contrária aos direitos das mulheres, dos negros e da liberdade religiosa, minha gente, né? É o que nós vamos saber mais da reportagem de Priscila Mazenotti. O PSOL vai entrar hoje com uma representação contra o deputado pastor Marcos Feliciano na Corregedoria da Câmara e também no Conselho de Ética. O partido alega que o deputado não pode presidir a Comissão de Direitos Humanos porque tem opinião contrária aos direitos das mulheres, dos negros e da liberdade religiosa. Além disso, o deputado teria recebido vantagens indevidas em razão de seu mandato parlamentar. Essa é a segunda representação contra Feliciano. A primeira foi feita pela deputada Irine Lopes. Ela quer que o deputado explique sua recente declaração. Durante um culto, Feliciano disse que a Comissão de Direitos Humanos era dominada por Satanás. Os ex-presidentes do colegiado chegaram a divulgar uma nota de repúdio à fala do deputado. A declaração causou mal-estar até mesmo dentro do partido, o PSC. A vice-presidente da comissão ameaçou renunciar ao cargo e pediu desculpas em nome do colegiado. De Brasília, Priscila Mazenotti. Obrigado a Priscila com as informações. E vamos abraçar os amigos que estão conosco via internet no baçapi.fm.br. O Batista Vasconcelos em Santana do Acaraú. O meu amigo radialista Franzer da Aurora em Morrinhos, o nosso correspondente Benício Marques com a sua esposa Vânia Silva em Santana do Acaraú. O Cristóvão Mesquita também está na internet. O Eduardo Araújo no Corte do Nanás. O Felipe Anderson em Santana. A minha amiga Larice Brenda. O Luan Sorrani. O Manuelzinho Canafístula também está via internet. Minha amiga Pati Rocha lá em Santana, né? O Vainha aí no bairro Nossa Senhora de Fátima. O Pedro Tomé também está ligado, né? A dona Socorro, o seu Gerardo. A Débora Olímpio, Júlio Neto, Lielson Cunha aí na farmácia Menor Preço. E o Lucas Menezes aí em Santana do Acaraú. Toda essa gente boa. Luiz Carlos Souza no bairro Nossa Senhora de Fátima, aí do blog Baçapê com a Boa Esperança. Boa tarde, todo especial. Aí essa gente boa está nos ouvindo via internet através do baçapê.fm.br. E eu vou abraçar lá nas contendas a minha querida Dona Carmen, nos ouvindo. Boa tarde, todo especial para você, Dona Carmen. Também quem está ouvindo aí o pessoal, né, ouvindo a programação, nosso boa tarde, todo especial, a Kelly, né, tá também aí, aí vamos abraçar também a Dona Júlia, ligado com o programa, né? Toda essa gente boa, o Vitor também ouvindo o programa, a Dona Vanúzia. Seu Vicente com a sua esposa, toda essa gente boa aí no Corte do Nanás, aliás, lá nas contendas de rádio ligado acompanhando o programa, né? Olha, mais uma vez, nota de falecimento, a família de Maria Miriane Silva Souza, esposa do senhor Zé Antônio Batista, comunica o seu falecimento ocorrido ontem às 19 horas na Santa Casa de Sobral. Seu corpo está sendo velado na residência de sua filha Negdina, no bairro Santa Úrsula. O seu sepultamento será logo mais às 16 horas no cemitério São João Batista, aqui em Baçapê, né? Nós vamos enviar uma boa tarde também ao Jocélio aí que é o facilitador dos nossos jovens bolsistas do projeto Primeiro Passo, que estão aí se capacitando com o curso de Linux. A todos da turma da manhã, tarde e noite, o nosso boa tarde todo especial. Olha, 4 pessoas estão em estado grave após um acidente no Rio de Janeiro.
Elas seguem hospitalizadas em estado grave após o acidente ocorrido ontem na Avenida Brasil, uma das principais vias expressas do Rio de Janeiro, com ônibus da linha 328 da via Paranapuã, que despencou de um viaduto a uma altura de aproximadamente 10 metros, provocando a morte de 7 pessoas. Altair Oliveira. Quatro pessoas seguem hospitalizadas em estado grave após o acidente ocorrido ontem na Avenida Brasil, uma das principais vias expressas do Rio, com o ônibus da linha 328 da empresa Paranapuã, que despencou de um viaduto a uma altura de aproximadamente 10 metros, provocando a morte de 7 pessoas. Ao todo, 10 pessoas estão internadas nos hospitais Adão Pereira Nunes, em Saracuruma, no Miguel Couto, na Zona Sul, no Souza Aguiar, no Centro, e nos hospitais de Bom Sucesso e Marcílio Dias, ambos na Zona Norte. Um jovem de 18 anos está em estado gravíssimo com traumatismo craniano no hospital Getúlio Vargas. Na mesma unidade, um senhor de 80 anos também com traumatismo craniano passa bem. Ainda no Getúlio Vargas, uma jovem de 18 anos que teve um trauma leve no tórax deve ser liberada nas próximas horas. Hoje, o delegado titular da 21ª DP de Bom Sucesso, José Pedro Costa da Silva, vai ouvir o motorista do ônibus André Luiz de Souza Oliveira, que afirmou ter sido agredido por um passageiro com um chute na barriga e, ao tentar desviar de um carro no viaduto, perdeu o controle do veículo que acabou caindo em uma das pistas da via. Do Rio de Janeiro, Altair de Oliveira. Aí as informações com a Tauí sobre esse acidente ocorrido na Avenida Brasil, lá no Rio de Janeiro. Vamos à história do dia de hoje. Há 151 anos era publicado o romance Os Miseráveis, Enviar uma boa tarde ao Robério Mendes Carneiro, o furacão do rádio maciapiense, que está aí com a série de entrevista com os candidatos do Conselho Tutelar, eleição dia 14 de abril. Boa tarde, Robério Mendes, o furacão. Se ele já não tiver dormido, porque ele fala que escuta o programa, hoje até agora não teve notícias de Santana, Robério? Mas ele já deve estar pegando no cochilo. Boa tarde, Mas, minha gente, uma das principais obras escritas pelo francês Victor Hugo, Os Miseráveis, fala da injustiça social. Escrito no século XIX, o livro foi lançado simultaneamente em Paris e nas capitais de outros 7 países, inclusive no Rio de Janeiro. A famosa história foi contada para adultos e crianças de todo o planeta. Márcio Dias conta a história do dia de hoje. No dia 3 de abril de 1862, era publicado o romance Os Miseráveis, do escritor francês Victor Hugo. O livro foi lançado simultaneamente em Paris e nas capitais de outros 7 países, entre eles o Brasil, que tinha então como capital a cidade do Rio de Janeiro. A famosa história, contada por Victor Hugo, foi traduzida em todo o planeta para adultos e crianças. Também foi levada ao teatro e ao cinema em incontáveis versões ao redor do mundo. O livro foi escrito há mais de 150 anos no século XIX e fala da injustiça social. O personagem principal é Jean Valjean, que passa 19 anos preso por roubar pão. Depois de libertado, passa a sofrer com a rejeição social e comete outros furtos, até receber a ajuda de um mesmo. O auxílio produz uma mudança no homem. Com uma nova identidade e uma vida honesta, ele se torna empresário e prefeito de uma cidade. Jean Valjean morre idoso, se sentindo amado e perdoado. O livro Os Miseráveis traduz a filosofia de vida de Victor Hugo, que acreditava na cooperação entre as pessoas, onde cada um deveria ser bom com o próximo. O escritor nasceu em 26 de fevereiro de 1802, em Besançon, na França. Além de romancista, ele foi poeta e dramaturgo. As questões sociais e políticas, as inquietações e os conflitos humanos se destacam nos poemas e romances que ele escreveu. O primeiro livro reconhecido de Victor Hugo foi Notre-Dame de Paris. Escrito em 1831, o livro ficou conhecido como Corcunda de Notre-Dame. O trabalho rendeu a nomeação de Victor Hugo para a Academia Francesa em 1841. Victor Hugo também se dedicava a causas sociais.
defendeu os direitos humanos, o fim da pena de morte, a paz universal e o progresso social. Foi ainda um dos precursores do espiritismo na França. Ele morreu aos 83 anos em Paris, em 22 de maio de 1885. História hoje. Produção Salete Sobreira. Locução Márcia Dias. Sonoplastia Messias Melo. É legal, a história do dia de hoje, Os Miseráveis, romance publicado há 151 anos, e a Márcia Dias nos contando aí os detalhes dessa história. Mais uma vez, boa tarde para Larissa Brena nos ouvindo, que já leu essa história e com certeza gostou bastante. O Luiz Carlos aí no bairro Nossa Senhora de Fátima, todo dia está de olho nas nossas informações. O nosso boa tarde todo é especial, né? E vamos às últimas desta edição. O Banco Central editou ontem circular com novas regras para o envio de documentos como boletos de oferta a clientes. As mudanças valem a partir de então e proíbem as instituições de mandarem boletos de ofertas para os consumidores sem autorização. É o que nos conta o repórter Welton Máximo. As instituições financeiras estão proibidas de mandar boletos de ofertas sem autorização dos consumidores. O Banco Central editou nesta terça-feira circular com novas regras para o envio desses documentos. De acordo com a circular, os boletos de oferta passam a se chamar boletos de proposta e só podem contemplar as seguintes situações: ofertas de produtos e serviços, propostas de contratos civis como doações e convites para afiliar-se a uma associação. As novas normas valem a partir desta quarta-feira. Criados pelo Banco Central em junho do ano passado, os boletos de oferta têm como objetivo se diferenciarem dos boletos comuns por não representarem dívidas contraídas. O cliente só paga se concordar em aderir ao convite ou à promoção. De acordo com a autoridade monetária, a regulamentação foi necessária para evitar que os consumidores sejam induzidos a pagar os boletos e assumir obrigações que não desejavam. De Brasília, o Welton Máximo. Esta edição vai estar disponível daqui a pouquinho no massap.fib.br, no blog Samuel da Serra Verde, dentro do portal da Serra Verde FM. E uma última informação: estados divergem sobre MP que unifica a alíquota do ICMS. Os estados brasileiros divergem sobre a medida provisória que unifica em 4% a alíquota do ICMS, o imposto sobre circulação de mercadorias. De um lado estão os estados das regiões Sul e Sudeste, e do outro os do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste. Repórter Roberta Lopes. A unificação em 4% do ICMS, o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços interestadual, proposta por meio de uma medida provisória, vem trazendo divergências entre os estados. Durante a audiência pública da comissão mista que analisa a matéria, o secretário de Fazenda do estado do Ceará, Carlos Mauro Filho, disse que empresas que estão hoje no seu estado com incentivos fiscais podem deixá-lo com a unificação das alíquotas. Qualquer indústria que está no meu estado, do Ceará, ou em qualquer estado das regiões, se eles têm um custo de 10% para trazer e mandar o produto de fora, e hoje esse custo ele é absorvido porque ele tem um incentivo. De uma hora para outra esse incentivo desaparece. Quer dizer que pelos meus belos olhos, porque sou um bom secretário da Fazenda, ela vai ficar lá? Não vai mesmo. O capital ele faz uma análise de retorno. Se der lucro ele fica, se não der lucro ele vai embora. Sem essa preocupação, o secretário de Fazenda do Rio Grande do Sul, Odir Tonolier, defendeu um prazo menor para que a nova unificação entre em vigor. O prazo é em 2025. O grande problema dos estados, o grande problema do país é a guerra fiscal. E nós não podemos concordar com que isso se arraste por um prazo quase que infindável. Temos que 8 anos é razoável. Além da unificação da alíquota, a medida provisória cria 2 fundos. Um deles vai compensar os estados pela esperada perda de receitas com a unificação gradual das alíquotas do ICMS. O outro vai garantir investimentos nos estados mais pobres, como contrapartida pela perda da condição de usar o tributo para atrair novas empresas. Hoje, os estados do Sul e do Sudeste cobram uma alíquota de 7%. Já os estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste aplicam uma taxa de 12% nas mercadorias vendidas para outros estados. De Brasília, Roberta Lopes. Quero agradecer a você que ficou ligado conosco. Eu não tenho mais tempo. Na sequência, você fica com a próxima atração da sua rádio
Serra Verde FM. Outras informações no massap.fm.br e no blog Samuel da Serra Verde. Um abraço a todos, boa tarde, obrigado a você que nos ouviu, tanto via internet como em 98.7. Outras informações às 19 horas na Voz do Brasil. Boa tarde e até amanhã com mais uma edição do nosso programa às 7 da manhã, no gentil apoio cultural de Farmácia Menor Preço e Elegância Calçados e também a Ótica do Povo e Comercial Flávio Albuquerque. Boa tarde a todos e até amanhã às 7 e ao meio-dia. Samuel de Lima, show e atitude sem perder a realidade. É hora do apoio cultural na Serra Verde FM 90.